No ar, mais um programa Seguro Sem Mistério. Meu nome é Julia Sena e você já sabe, trago sempre todas as notícias do universo do seguro e esse programa é uma produção do JRS. Nessa nova fase, estamos gravando diretamente do nosso estúdio de videocast. O Seguro Sem Mistério, no ar há 18 anos pelo canal 20 da NET do Rio Grande do Sul, conta com o patrocínio Master da Icatu e da Rio Grande Seguros e Previdência. Também agradecemos aos nossos patrocinadores. A lista é grande, mas nós temos que citar a todos, até para agradecer que esse programa só é possível graças a eles. A Aplicap, Aspecir, Grupo Bradesco Seguros, Grupo Caburé Seguros, Capemisa, Delta Global, Evolui, GBOX, Gente Seguradora, Grupo Fetra, HDI, Livônios, MAG, Mafre, Grupo MBM, Panceira Corretora de Seguros, Rep Seguros, Sabem, Sancor, União Seguradora, ViaCap, Verbim, Vital Help, Zurich e Yellon. Um agradecimento a todo esse time campeão de patrocinadores do programa Seguro Sem Mistério. E hoje nós temos a honra de receber, eu sei que eu sempre digo isso, que eles são todos meus amigos, mas esse em especial é muito meu amigo, presidente do CVGRS, Jean Figueiró. Ele também é diretor comercial da KSA Corretora de Seguros, conta com mais de 46 anos de experiência no mercado segurador. Jean tem uma trajetória marcada por sua atuação em seguradoras, corretoras e pela liderança no setor de seguros de pessoas. Vamos falar, Jean, sobre o futuro do CVGRS, os desafios do setor e a sua visão, é claro, né, sobre a conscientização da proteção financeira. Jean, seja muito bem-vindo ao Seguro Sem Mistério. Ô, Júlia, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês nesse projeto novo do JRS, do Seguro Sem Mistério, e também aproveitar e agradecer a todos os patrocinadores que nos proporcionam esse encontro maravilhoso. Jean, eu conheço muito bem a sua trajetória, a sua história, né? Sempre que estou junto contigo é sempre uma nova oportunidade de aprender com tudo que tu sempre me conta, né? Com todos os ensinamentos que passa. Mas conta pra gente um pouquinho da tua trajetória no mercado de seguros. Como é que o seguro caiu na tua vida? Eu já até comentei isso algumas vezes com algumas pessoas, assim, óbvio, eu tinha 15 anos, ninguém fica pensando em que vai ser, né, a não ser querer ser jogador de futebol, ser um cantor ou ator, sei lá. E eu tinha um padrinho que trabalhava no mercado de seguros. Ele era auditor da Companhia União de Seguros Gerais, já tinha saído da companhia, atua na Sul América e fim de carreira no Novo Hamburgo. E ele viajava muito, e aquilo me chamava atenção. Eu, menino, assim, sempre que eu falava com a minha madrinha, eu morava no mesmo conjunto habitacional que ele, e eu queria viajar. Queria ganhar o Brasil, assim, né? E era uma coisa, imagina, tô falando da década de 70, tu pensar em viajar era uma coisa principalmente de avião, né? E ele viajava muito. Então, minha ideia era isso. E aí, um dia, eu perguntei para ele que eu queria trabalhar, né? Que eu não queria mais ficar, e ele me indicou para a União de Seguros. Passei lá pelos testes, naquela época não era concurso ainda, e me lembro que eu comecei com os testes com 15, mas só podia entrar com 16 anos na companhia, e eu entrei no dia 3 de janeiro de 1977, em outubro, no meu aniversário, eles me comunicaram que eu ia ser contratado, mas só entrei de fato na companhia no dia 3 de janeiro de 77, e dali fiz 12 anos de carreira. Saí para depois começar a empreender, então tive minha primeira corretora de seguros com 2 amigos, um infelizmente já falecido, Paulo Barreto, o Cláudio Casagrande hoje tem a Casagrande, o Felipe, filho dele é meu afilhado, e aí fiz toda uma trajetória, assim, eu falo que eu conheço todo o mercado de seguros porque eu tive em todos os lados dele, né? Depois da corretora eu virei assessoria, fui sócio do Laureano Fortuna na Lunares Assessoria, e depois voltei para companhias de seguros em 2003 até 2007 e depois voltei para definitivamente corretora. Ainda recebi alguns convites para voltar para o mercado, mas eu disse não, deixa eu fazer minha trajetória em algo que eu também acredito muito e que na verdade, a grande distribuição do mercado de seguros são os corretores de seguros. Então, me estabilizei ali e estou ali trabalhando para que a corretora continue crescendo. Geralmente quem senta aqui, né, nessa cadeira do Seguro Sem Mistério, é bem comum a gente escutar de vocês da antiga União
de seguros. Comenta pra gente um pouquinho como é que era naquela época, né? É uma das companhias que era raiz, vamos dizer assim. A gente fala que a companhia, e eu tive a felicidade de trabalhar com teu pai lá, né? Eu falo que é uma companhia formadora de grandes profissionais. Outro dia eu encontrei com um colega que hoje também é corretor, e eu falando sobre seguro de vida num evento da HDI Elon, e ele estava me olhando assim, meio impressionado, né? Daí ele disse, cara, como que tu mudou? Porque a gente foi treinado para ramos elementares. E era uma verdade. Nós, inspetores da companhia União de Seguros, nós éramos treinados para ramos elementares porque a companhia tinha uma área específica de vida, com profissionais específicos de vida, né? Então, eu tenho uma lembrança muito forte da companhia. Primeiro porque, isso tu deve ter escutado do teu pai, era uma grande família, eram 14 andares de seguradora, né? Muita gente trabalhando, mas o chão de fábrica, assim, sabe? O processo era um processo de fábrica, literalmente, né? Desde a entrada da proposta da companhia, da preparação da proposta, da emissão da proposta, da separação de apólice. Era uma fábrica, literalmente, assim, era muita gente trabalhando. Então, pelos anos que eu tenho de mercado, eu também fui acompanhando a evolução tecnológica, né? Eu me lembro da chegada dos primeiros computadores na companhia. O primeiro que a gente começou a utilizar era um computador de mesa chamado da Sharp, que fazia os cálculos. Mas ele era tão demorado que enquanto ele fazia um cálculo, eu fazia 5 manualmente. Então, é muito bom assim, tu olhar e acompanhar a tecnologia. Tu não ficar estagnado naquele tempo, daquela época, e entender que o processo ele é contínuo. Então, hoje, quando eu olho para trás, tenho, óbvio, essa lembrança de 40 e tantos anos atrás, de ouvir muitas máquinas de datilografia batendo, porque eu me lembro que quando eu entrei, a separação de apólice, eu trabalhava na separação, e tinha toda a emissão, eram 70 funcionários batendo máquina. Quando eu entrei, eu disse, não, eu não vou conseguir me acostumar com esse barulho, porque era muito barulho. Muito alto. Muito alto, máquina manual, algumas já eram elétricas, as IBMs, uma caixa azul, e eu disse, não, eu não vou me acostumar. Acho que em uma semana eu não ouvia mais o barulho das máquinas. O ouvido acostuma. Impressionante, assim. Eu não ouvia mais o barulho das máquinas e aquilo ali era uma rotina normal, assim. E eu tive a felicidade de passar por setores de emissão, de preparação, de apólice. E depois eu fui para uma área de convênios automáticos que atendia BRDE e Badesul dentro da companhia. Ali eu comecei minha primeira relação comercial, porque eu atendia clientes direto da companhia que tinham contratos com Badesul e BRDE, e ali para mim foi um pulo para me tornar inspetor, que era um sonho, né? Essa coisa de poder ir para a rua, conversar com corretores, conversar com as pessoas. Fui transferido para o interior do estado, também nunca tinha ido, nasci e me criei em Porto Alegre, né? Morei 2 anos em Sarandi, criei um vínculo tão grande que eu voltei de lá com uma placa da cidade. Então, assim, uma coisa muito bacana. E isso é a história minha na companhia, mas é a história de muita gente que passou pela Companhia União de Seguros Gerais. Eu acho que cada um de nós que olha para a companhia, olha com este legado de saudade e de agradecimento. Sim. Bem bacana. Josito, inspetor seria o equivalente ao hoje comercial? Gerente comercial. Gerente comercial. Era um nome estranho, né? Inspetor de produção, parece que estava fiscalizando alguma coisa. Mas muito interessante. E tu comentou hoje com a gente que vocês foram treinados naquele primeiro momento para ramos elementares. Quando que o Vida e Benefícios caiu no teu gosto? Pois então, sabe que ele foi tarde, Júlia. E isso é talvez uma das coisas que eu teria que ter, se eu pudesse, ia refazer. Eu mesmo, voltando para gerir companhias, eu fiz negócios de vida como gestor, captei corretores de seguro de vida, mas eu não tinha este olhar que eu tenho hoje, né? E por incrível que pareça, esse olhar me despertou. Um dia, já na KSA Corretora, eu perdi um seguro de um cliente. Não fiz o seguro dele. Nós temos muito seguro de cartórios, de responsabilidade civil, no Brasil inteiro. E um deles me ligou dizendo o seguinte, eu preciso fazer um seguro de vida, assim, assim. E eu me lembro até do valor. Primeiro, o desconhecimento de quem é um vendedor de vida naquele momento, né? Eu fiz a pergunta que nenhum profissional de vida especializado faria. Quanto tu quer pagar? Eu não perguntei quantos filhos ele tinha, quais eram os receios dele, qual a intenção direta do seguro. A abordagem correta, não é? Que, de fato, eu não sabia. E, na época, eu me lembro que ele falou R$600. Gente, é o seguro de um PME hoje, de muitas empresas. E eu levei, acho que uns 30 dias para dar um retorno para ele.
E quando eu liguei, ele me disse assim, cara, eu já morri, já renasci, óbvio que eu já fiz o seguro, coisa e tal. Eu fiquei com vergonha, e eu me lembro que eu sentei na sala de reuniões da KSA sozinho e disse para mim, a partir de agora eu vou virar essa chave e vou aprender mais, vou levar a corretora para esse nicho também, que é tão importante, tão necessário para a proteção das famílias. E isso, de fato, transformou minha vida. Transformou minha vida no sentido de entender o propósito de que é vender seguro de vida, transformou minha vida economicamente, falando também. E aí, assim, eu tenho muito orgulho dessa virada que a gente deu. Muito, muito assim, porque a empresa num todo entendeu o processo. A gente não deixou de ser uma corretora 360, que atua em todos os ramos, alguns de forma passiva, mas o nosso foco é seguro de vida. Esse hoje é o que a gente corre atrás. A gente tem muito mais especializado em acidentes pessoais, diferente dos life planners, que vão... Né, a gente escolheu um outro nicho de mercado, que é a classe C e D. A nossa ideia é, de fato, ter algo que seja um seguro social, que a gente possa nos comunicarmos com gente que não tem acesso a nenhuma informação sobre seguro, e ela entender, a primeira abordagem é os acidentes pessoais. É o melhor seguro para proteger uma família? Claro que não. Claro que não. Mas tu entrar com um seguro de AP e tu consegue massificar isto e levar junto com isso o auxílio funeral e tantas outras assistências e benefícios, essa pessoa, depois tu passa a ter uma comunicação com ela, tu consegue, junto com ela, mostrar que ela pode levar um outro benefício para o seu familiar, que não é só o que a gente ouviu em nossas pesquisas, porque a gente ouvia assim, eu não tenho nada, mas não quero deixar despesa para minha família. Então, assim, tu vê que existia uma preocupação de não ter o que deixar para os filhos e não querer deixar despesa. Quando a gente chega nessa família e leva algo que tira essa despesa, que é o funeral, que é um seguro barato, mas leva junto com isso telemedicina, leva assistência residencial, começa a levar... A gente tem assistência veicular em alguns produtos da gente. Então, e aí essa pessoa começa a se sentir acolhida e garantida. Ela sabe que aquela preocupação inicial dela, que era não deixar despesas, ela está resolvida. E aí tu pode conversar com ela perguntando o seguinte, depois, porque daí tu tá próximo dessa pessoa, tu tem contato com ela, dizer o seguinte, tu não quer deixar algo mais? Será que tu tem condições de deixar algo mais? E aí sim, aí fazer desenhar algo dentro das necessidades dela, da vontade dela, e entregar um produto de vida por morte de qualquer causa. É uma abordagem bastante inteligente de vocês, né, Jean? Porque se aproxima, abre a porta e depois que a porta está aberta, consegue, né? Conversar. Entregar. Que daí a gente está conversando com alguém que já não tem mais o desconhecimento do que é o seguro. Porque a gente fez uma pesquisa muito interessante. Para isso a gente criou o KSA Clube, que é uma empresa à parte da gente, né? E a gente foi fazendo pesquisa no mercado. E para nós, como corretores, foi meio que vergonhoso, assim, descobrir que existiam planos funerários que tinham mais de 1.500.000 clientes. E aí, na nossa pesquisa, a gente perguntava se eles sabiam quem era mais... quem tinha mais estabilidade econômica. Se era uma funerária, um plano funerário ou uma seguradora. Eles têm noção que uma seguradora é muito maior, né? E aí a segunda pergunta era por que eles não tinham feito, então, um seguro funeral e fizeram um plano funeral? E a resposta era porque nunca foi abordado. Sim, estava distante deles. Nunca foi abordado. As pessoas achavam que isso para eles era inatingível. Então, assim, e o plano funeral, ele tem aquela venda porta a porta, vai motoqueiro, cobrar, assim, é uma coisa meia, parece arcaico, mas, gente, deu crescimento para essa gente. Sim. E aí a gente começou a falar do seguro na pesquisa, mostrando as vantagens que tinham em ter o seguro e os benefícios que tinham agregado a isso. E que se eles trocariam. E aí isso imediatamente. Ou seja, precisa ser abordado. Sim. Então, e é um nicho que movimenta hoje mais de 9 bilhões, gente. Então, e a gente brinca na corretora lá que a gente quer só 1% desse mercado. Né? Só 1%, e ninguém vai perceber que a gente está ali incomodando, fazendo a nossa parte. Mas é isso. Então, assim, eu gosto de falar sobre isso, porque, às vezes, quando eu lá atrás não tinha essa visão do vida que eu tenho hoje, eu vejo muito grandes profissionais do mercado de vida dando
palestras maravilhosas sobre a importância do seguro de pessoas. E aí eu vejo colegas olhando para aquilo e dizendo assim, cara, eu nunca vou chegar nisso, eu nunca vou atingir isso. Primeira comparação, ela nunca é boa, porque tu vai ter sempre gente melhor do que tu e gente pior do que tu fazendo algo. Agora, a comparação, ela tem que ser motivo, ela tem que ser, o olhar tem que ser de motivação. Puxa, aquele cara ali está me motivando. E eu gosto de citar o Rogério Araújo, que todo mundo conhece hoje no Brasil, e é um exemplo de entrega, de generosidade daquilo que ele aprendeu e daquilo que ele entrega. Né? O movimento Minha Vida Protegida, do qual orgulhosamente eu sou um dos embaixadores, ele me trouxe acesso a muitas pessoas muito diferentes, com propósitos diferentes, com ideias diferentes, com abordagens diferentes. E isso, eu tenho 47 anos de mercado e eu não sabia. E não tenho nenhuma vergonha de dizer isso, porque vergonha é a gente não querer aprender. Né? Tendo a possibilidade de não querer aprender. Mas eu olhei para o mercado e disse, cara, eu vou por outro caminho. Eu não quero esta conta desse cara que tem um valor alto de pagar de prestação. Eu quero massificar meu produto, eu quero ser mais social. Eu quero ter uma amplitude social. Né? E aí, ganha menos, mas eu abordo muito mais gente. E é bacana porque, assim, é óbvio que tu não tem contato com todos, mas alguns tu tem e vê também o crescimento econômico daquela pessoa. O crescimento dos filhos, que daqui a um pouquinho já estão indo para um estudo melhor do que os pais, e tu está muito próximo da família. Essa é a parte boa de trabalhar esse projeto. O seguro fazendo a diferença, né, Jezito? Muito. Na vida das pessoas. Olha que legal. Já passou boa parte aqui do nosso programa, mas realmente eu tinha certeza disso, né? Porque, como eu disse, eu digo isso de todos, porque todos são meus amigos, mas o Jezito, em especial, mora no meu coração, ele sabe disso. Jezito, teve uma coisa aqui que tu disse que me chamou muita atenção, né? Que é justamente essa questão de compartilhar, de ter esse conhecimento e compartilhar também com outros colegas para que eles também possam, né, fazer. O CVG tem muito essa missão. E o CVG está aí já com mais de 3 décadas de história, né? Em junho completa mais um ano de vida. E você, inclusive, foi um dos fundadores. A gente tem lá o vídeo da fundação. Você está lá, né? Maravilhoso. O Jezito, para quem depois a gente passa aqui para vocês assistirem também. E, Jezito, como surgiu a ideia de criar o CVG? Sabe que, na época, existia o seu Hélio Dias e outras pessoas, como Clodomiro, né? E o Hélio foi o provocador disso. Tem a Meise também, que tinha vindo do Paraná, se eu não me engano, para o Rio Grande do Sul. Eu não sou muito bom de memórias, assim, de algumas coisas, né? E o seu Hélio, ele era o gerente do Clube dos Executivos no Rio Grande do Sul, que era um clube de seguro de vida, que era comercializado, tinha a garantia de 10 companhias diferentes, dentre elas a Companhia União de Seguros. Todas as companhias que tinham o percentual de 10% distribuíam o clube dos executivos junto aos seus produtos. E ele convocou um monte de corretores e de pessoas. Eu conhecia o Hélio como inspetor da Companhia União, porque eu mesmo, muito jovem, eu dava treinamento sobre seguro para os gerentes do Banrisul, nas regiões que eu atuei. Então, e ele me conheceu num evento que tinha, acho que uns 80 gerentes de banco, e ele impressionado, porque eu era um menino falando com muito bom conhecimento sobre seguro de automóvel, sobre seguro de residencial. E aí ele sempre ficou muito meu amigo, e aí ele me convidou para participar das reuniões. Eu participei do início das reuniões, foram, se eu não me engano, 3 ou 4 reuniões, e o CVG foi fundado. Teve alguma divergência que eu, sinceramente, eu não lembro, Júlia, entre não ter pessoas jurídicas, não só pessoas físicas, se eu não me engano, no início do CVG, e aí eu me afastei, porque eu não era corretor, eu era sócio de corretora. Ah, sim. Né? E aí eu me afastei, disse pro Hélio que eu ia me afastar, tudo, né? Mas eu sempre continuei recebendo todo o material do CVG, todos os eventos, as convocações, e me reaproximei do CVG na gestão do Éder. Né? Porque daí a gente tem... Eu sou presidente de uma outra entidade que para mim é uma grande entidade do mercado. O futebol securitário. Importantíssimo. É importantíssimo essa entidade que já está aí há 20 anos também no mercado, jogando sua bola todas as quintas-feiras e fazendo seu churrasco. Então, e por estar lá com o Renatinho, filho do Éder, né? E eu brinco com uma coisa que eu falo para todos os amigos dos meus filhos, que amigos dos meus filhos, filhos meus são. E eu os trato como filho mesmo, seja no carinho, seja no puxão de orelha. E o Renato começou a falar de mim para o pai dele, e aí um dia encontrei o Éder, ele disse, não, mas tu tem que voltar para o CVG, eu acabei voltando realmente na gestão dele, depois fui convidado pelo André, com quem eu tenho uma relação de amizade muito grande também, para ser da diretoria. E assim, estar no CVG, na gestão da Andréia,
fui convidado por ela para ficar já no primeiro ano do término da gestão dela para assumir, e eu não queria. Eu não queria esse compromisso de estar à frente de uma entidade que eu respeitava muito e que tinha tido nomes maravilhosos à sua frente, né? Grandes nomes. E eu não estava me menosprezando por conta disso, não era isso. Mas eu não me via atuando como o presidente da... E aí, por um acidente de percurso, ou como diz minha sogra, né, a gente faz um plano e Deus faz outro, eu aceitei ser vice-presidente da Ana Maria, do GBOX. E a Ana, claro, quem é mais próximo dela sabe que ela passou por um momento pessoal muito difícil, não pôde assumir, e eu acabei assumindo. E hoje eu tenho muito orgulho deste acaso, né? Porque eu faço isso com muito amor, com muita paixão, com muita entrega, e é exatamente isso, Júlia. O propósito do CVG é a conscientização e a informação, né? Mas a informação não jornalística, a informação técnica, a condição técnica para o corretor melhorar, chamar o corretor, assim como eu acabei de dizer que eu não era um corretor de vida, é fazer ele entender a importância disso e o mar azul ainda que tem para navegar. Porque se a gente for falar de estatística, né, hoje o mercado de seguro de pessoas tem 17% de alcance hoje da população brasileira, sendo que, bem provável, 5% adquiriu o seguro de forma abordada. O restante é dissídio, são seguros fornecidos pelas suas empresas. Então ele não está seguro, não comprou uma apólice de seguro. Ele tem uma apólice de seguro, são seguros de acidentes pessoais vendidos em passagens aéreas, em passagens de barco, ônibus. Então, assim, o seguro de vida cresceu, temos aí a projeção de um crescimento grande para 2025, aí, na ordem de 5% a 6% é a expectativa, mas ainda tem muito campo. E aí o mercado precisa que o corretor se conscientize disso. Porque, como eu disse ali no início do programa, o corretor é a capilaridade das companhias. É ele que é a forma mais próxima da sociedade, de estar próximo da sociedade, para distribuir os produtos das companhias que elas oferecem. E as companhias têm feito um trabalho maravilhoso de qualificação desses produtos, entendendo, ouvindo, melhorando, entregando aquilo que a sociedade, de uma certa forma, anseia, né? Mas o corretor precisa ser conscientizado, né? Precisa ser picado pelo mosquito do seguro de pessoas, da proteção familiar, para que ele possa, de fato, começar a distribuir isso, né? Então, e esse é o trabalho que o CVG vem fazendo, né? Se aproximando, trabalhando em conjunto com o próprio Sincor, né? Então, a gente está aí com uma agenda bem, bem forte para 2025 de interior do estado, para levar nomes de peso, né? Como o próprio Rogério Araújo. Eu já conversei com o alfaiate do seguro, já está acertado uma palestra dele com a gente, e eu acho que é isso que importa, a gente começar a mostrar que existe um universo de possibilidade para que o corretor possa distribuir e a companhia se sentir muito bem representada com pessoas que conhecem de fato seus produtos. Jesito, a nossa conversa aqui, né, vai se encaminhando para a parte final da nossa parte 1, mas na parte 2 vocês fiquem com a gente que vai ter também mais conversa aqui com o Jean Figueiró. Jean, enquanto você falava, né, me veio uma pergunta aqui que eu fiquei pensando, acho que isso faz todo sentido perguntar. Tu tem seguro de vida? Tenho, óbvio, não só um. Sabe que essa é uma pergunta que eu faço eventualmente quando eu faço alguma, eu não digo que é palestra, né, alguma reunião com o corretor. Eu não sou palestrante ainda. Mas poderia, não é porque não quer. Mas eu faço algumas reuniões, assim, alguns mini palestras. E essa acho que é a primeira pergunta que a gente precisa fazer. Mas quando tu faz essa pergunta, a resposta de uma grande maioria é mentirosa. Assim, não estou falando mal de ninguém, tá? Mas o cara fica com vergonha de dizer que não tem. Sim. E ele não tem porque ele não conseguiu ver ainda, né? E aí isso é cultural mesmo, a necessidade e a importância de ter uma proteção para ele, para a família dele, porque existe uma coisa que o brasileiro tem dificuldade, a gente fala de morte. Aí é a única coisa certa da vida. Este é o único seguro que a gente faz com a certeza que vai indenizar. Então, assim, vai sim. Agora, qual é o grande barato da vida? É tu não saber que dia é o final. Quando? Quando é o final? Quando é o último momento, né? Eu que
que tu sabe, como minha amiga, o quanto eu sou afetuoso com as pessoas. E eu prezo por isso justamente porque eu nunca sei quando é o último dia. E tu deixar algo bacana, um abraço, um beijo em alguém, pode ser realmente teu último momento. Né? E Ou dela, né? Ou dela, exato. Né? Então, assim, e quando tu começa a ter a certeza da finitude, e eu te comentei antes da gente entrar no ar, que a gente está trazendo para um evento do CVG alguém que fala muito bem sobre finitude, de uma forma muito bonita e muito verdadeira, no sentido de conscientização, de mostrar que não precisamos entrar nesse... Porque vai acontecer. Vai acontecer. Né? O bom é a gente saber que... Às vezes as pessoas dizem, pô, meu, tá cheio de cabelo branco. Eu digo, graças a Deus, eu tô vivo. Tô vivendo. Tô vivendo. Ah, Jezito, muito bom. Fica aqui com a gente, porque tem parte 2 também do Seguro Sem Mistério. Conversando aqui com o Jean Figueroa, essa aula que ele está nos dando, eu tinha certeza que seria assim. Voltamos na próxima semana. No ar, mais um programa Seguro Sem Mistério. E estamos aqui com ele na parte 2 da nossa conversa com o Jean Figueroa, ele que é presidente do CVGRS e diretor comercial da KSA. Jezito, na primeira parte a gente deu aí você deu uma aula pra gente sobre mercado de seguros, mais especificamente, né, sobre seguro de vida e benefícios. Jezito, eu sei que agora, recentemente, você também fez a prova da Funenseg, nos conta um pouquinho. Sabe, Júlia, que outro dia eu falei com o Rogério sobre isso e falei com o André Tozeski. Eu nunca quis ser um corretor de seguros, porque eu trabalhei muito em seguradora, assessoria, e tinha talvez essa divergência, assim, né? Mas sempre atuei nisso, né? Sempre fui sócio de corretora. E esse ano eu resolvi fazer, assim, poxa, e foi um movimento Minha Vida Protegida que fez eu tomar essa decisão. E foi bem desafiador, porque eu só usei o tempo que eu tenho de mercado, né? Eu não fiz o curso, eu fiz as provas. E hoje eu me sinto muito orgulhoso de pertencer de fato à categoria, não de fato, mas de direito. Sim. Né? Então, é uma experiência diferente, é um sentimento diferente. É um sentimento hoje de pertencimento. Isso é muito bom. Olha aí que legal. Mais um colega corretores de seguros aos corretores, né? Porque eu não sou corretora. Jezito, o setor de seguros de vida e benefícios, né? Ele tem um papel fundamental, como a gente já vinha comentando, na proteção financeira das famílias. A CNSEG divulgou em dezembro que esse segmento de cobertura de pessoas, ele foi um dos que mais cresceu em 2024 e deve crescer, segundo a projeção, né, da Confederação, em 2025 em torno de 9,5%, tornando-se, né, um dos maiores motores do nosso segmento no Brasil. Como que tu enxerga, Jezito, essa questão dessa evolução e qual a tua análise, né, sobre a penetração do seguro de vida? Eu sei que você já comentou que a gente ainda tem um bom caminho para percorrer, né? Nossa, quem sou eu para discordar da CNSEG? Assim, eu não sou tão otimista com este percentual. Gostaria. Eu viu ali que eu comentei que eu acredito que a gente chegue em 6%, talvez. Mas a CNSEG vem fazendo um belo de um trabalho. Né? Ela criou o Plano Nacional de Desenvolvimento dos Seguros, com um projeto de, se eu não me engano, nós chegar a 2030 com 10% do PIB, mais ou menos. É um projeto muito audacioso, porque eu sou do tempo de 47 anos atrás que nós não conseguíamos alcançar 1% do PIB. E isto, para quem percorreu esse caminho, sentindo o desenvolvimento do mercado, cara, é uma alegria imensa. Mas como eu disse, tá, Júlia, ainda a capilaridade para que isso aconteça é a preparação do corretor. É conseguir que a gente... E esse é um trabalho do CVG, é um trabalho forte do Minha Vida Protegida, que é essa conscientização. Né? É bacana quando a gente está com pessoas que atuam nesse nicho de mercado, porque a gente também vai aprendendo. O Rogério, aqui no café do CVG, ele falou uma coisa que fez com que eu repensasse muitas vezes o que eu dizia que era falta de cultura da sociedade. E ele disse, eu acho que é falta de abordagem. Não sei se tu lembra disso. Sim. Né? Então, assim, eu penso que quem tem ideia fixa é psicopata, sabe? A gente tem que mudar o tempo todo sempre que a gente tem a oportunidade de aprender. Então, eu escutei aquilo e refleti bastante sobre aquilo. E ele tem muita verdade no que ele disse. A sociedade não é abordada. Né? E se ela não é abordada, ela passa a não ter essa conscientização também.
do que é o produto. Mas o corretor é a capilaridade que eu falei. Ele é o grande propulsor do mercado de seguros. Por mais que ainda existam agências bancárias, que existam hoje IAs começando a querer vender, né, em call centers, mas o corretor ainda é aquela pessoa que convive com aquele cliente no bairro, que pertence ao mesmo clube, à mesma sociedade, ao mesmo grupo de mães. Então, assim, é ele que está frente a frente, é ele que consegue ouvir a necessidade dessas pessoas. E aí é esse que a gente precisa trabalhar também. Ele precisa entender não só a questão da econômica, mas a responsabilidade social que a profissão de corretor tem em levar este produto para a sociedade. Gesito, você comentou, né, do papel educativo, inclusive, do CVGRS. Como que a entidade ela tem fortalecido essa cultura aqui no Rio Grande do Sul, né, muitas vezes até fora do estado, e como que você pretende esse ano, você e a diretoria, pretendem esse ano continuar fazendo esse belíssimo trabalho? Ju, esse trabalho só acontece com o apoio das companhias de seguros. Isso, e assim, já fica esse apelo aqui no ar, para que as companhias olhem para o CVG. Eu falo que, assim, a crítica, ela é extremamente aceitável, porque quem critica, quem fala contigo, quem expõe, às vezes, a contrariedade, ele quer te ajudar. Ele está dizendo o seguinte: cara, eu acho que tu está na rota errada, né? Vamos conversar e a gente tem que escutar, a gente tem que contrapor os nossos anseios, nossos motivos. Quando tu está presidente de uma entidade, tu tem uma responsabilidade muito ampla, não com uma ou com duas, com todas as companhias de seguro. Então, esse trabalho hoje que a gente está fazendo, que é o café itinerante, ele tem, acredito que a gente vai conseguir fazer em torno de 6 ou 7 pelo interior do estado, é justamente para que a gente possa estar muito próximo do corretor de seguros, conversando com ele, levando autoridades no produto seguro de vida, conversando com eles para despertar esse sentimento neles. Eu tenho dito para as companhias parceiras: gente, levem os corretores de ramos alimentares. O corretor de vida ele já está ali operacionando. Convida o cara para estar lá junto, coisa e tal, trocar a experiência dele. Mas vamos levar aquele corretor que a gente sabe que está cadastrado com a companhia, mas que não opera o seguro de vida. Ele tem um contato, Para ele ter um contato, para a gente instigar ele, né, a fazer esse trabalho também e ser parte responsável da divulgação de tudo isso. E é isso que o CVG já está se propondo esse ano, né? E a gente também tem o congresso que a gente quer fazer. Esse ano não vai ter a nossa festa, porque ela saiu fora da data em função das enchentes, e não teria como fazer uma festa em junho de novo, não seria bacana e nem produtivo. Então, a ideia da festa é o meu último ano como presidente do CVG. Eu quero fazer essa entrega para o nosso mercado, para os corretores, para a sociedade, né? Então, a gente está organizando aí com uma pasta de marketing muito boa que eu tenho. Gesito, ainda sobre CVG, né? Você comentou desse café itinerante, o pessoal já está aí aguardando esse momento, vai ser muito legal, nós estaremos lá com você certamente. E quando a gente fala de CVG, né? Você citou a festa. A festa do CVG é um momento aguardadíssimo, que marca realmente o mercado. Verdade. E esse ano que passou teve um sabor ainda mais diferente, né? Nossa, fala, me arrepio, eu juro. Porque, claro, tudo que o Rio Grande do Sul aqui passou, e ser coroado ao final do ano com essa belíssima festa foi um diferencial muito grande. E a gente teve ali também muitos momentos nessa festa que foram marcantes para o mercado. Comenta pra gente um pouquinho como é que foi. Dá muito trabalho organizar uma festa dessa, né, Jesus? Dá um desgaste enorme, Júlia, né? Mas ainda bem que a gente tem pessoas como tu nos ajudando na nossa diretoria de marketing. O Éder é um vice-presidente incansável e com conhecimento bárbaro na questão de clubes, né, e de eventos e de tudo, né? A gente tem a Conectados, que é a agência que nos atende também, e o apoio da nossa diretoria. Mas a festa em si, assim, primeiro, toda a dificuldade de conseguir realizar, a gente teve que correr muito atrás de patrocínio, e eu respeito muito isso das companhias. Num ano que foi atípico, né, Gesito? Porque as enchentes, querendo ou não, é isso, assim, é justo que muita verba foi alocada para auxiliar essas pessoas, né? A gente pensou muito, tu sabe disso, sobre realizar ou não a festa. Mas como a gente viu que o Estado vinha de um momento de crescimento, a gente achou que era importante fazer. Necessário. Para que a gente pudesse comunicar que, assim, gente, a gente é forte, as coisas passam, né? E eu gosto de usar uma analogia que eu digo que a vida é um eletrocardiograma.
que ela está sempre pulsando. Hora em cima, hora embaixo. Porque se for uma linha reta, tu tá morto. Então a vida a gente não está atrás de uma linha reta. A gente está atrás dessa pulsação. E naquele momento, acho que era o momento de devolver para o mercado tudo que o mercado se propôs a ajudar a sociedade. E foi realmente assim, um momento marcante, com um vídeo muito bonito, né, de registro da dor, mas também daquela coisa de sair disso, de saber que a gente está unido, que a gente se uniu. E mais do que tudo, Ju, hoje eu comentava com uma pessoa de que na dor, porque a gente sabe que o que aconteceu com um podia ter acontecido com qualquer um de nós. E a gente vê as pessoas se ajudando. Ali não existia diferença clubística, não existia diferença religiosa, não existia divergência política. Existia um único sentido: auxiliar as pessoas. Cara, e o mercado fez isso de forma muito brilhante. E aí a nossa festa, para mim especialmente, ela culminou num momento muito bonito, assim como a festa do JRS, de comemorar que a gente está vivo, que a gente é forte, que a gente é resiliente e que a gente pode fazer as coisas de novo melhorar. Olha aí que legal. Jeanzito, a gente quer conhecer também, apesar de que com a aula que você está nos dando aqui, a gente está conhecendo o Jean Figueiró pessoa também, né? Mas a gente quer entrar aqui na temática para conhecer a pessoa física, Jean Carlo Figueiró, a gente quer conhecer. A gente sabe que você é casado com a nossa querida Alcimara Brito, sua sócia, inclusive, na KSA. Para tudo. Eu vou fazer uma parte disso, eu acho que é importante. Eu não sou casado com a Alce, a gente tem uma união estável, nós vamos casar em setembro. Viu? E eu falo que isso é a maior prova de amor que a gente pode trocar entre um casal. Nós somos companheiros há 24 anos. Sim. De tudo. De faculdade, de trabalho, de religiosidade. E casar depois de 24 anos, eu acho que é o ápice de dizer: eu te amo para sempre. Né? Então, eu te amo pra sempre, meu amor. Vocês são o nosso casal modelo, Jeanzito. Então, aqui, ó, casamento em setembro. Noivo, então, vamos dizer, noivo da Alce. Sua sócia na KSA. Isso. É pai também do Fábio e do Luan, isso, meus amigos. E também é avô, Jeanzito. Da Helena, da Isabela e agora do Gianluca. Do Gianluca. Outro Jeanzito na família. Como que é, Jean, conciliar a família com essa intensa entrega que você tem de atuação no setor? Ju, eu sei separar muito bem isso. Eu e a Alce, a gente tem um combinado há muitos anos, que a gente só fala de trabalho indo para o trabalho. Voltando para casa, isso não pode ser assunto. Né? Por mais que a gente atenda clientes, eventualmente por uma necessidade de atendimento, mas quando a gente sai do escritório, a gente muitas vezes não tem horário para sair do escritório. A partir dali é a nossa vida pessoal, é a nossa vida da nossa família. Eu sou muito caseiro, eu e a Alce somos muito caseiros, assim, de estar em casa. A gente tem muitos amigos do mercado e outros amigos. Eu gosto de que as pessoas vão na minha casa, gosto de ir na casa das pessoas também. Mas eu preservo muito isso, de estar com meus filhos, de estar com minhas netas. Para mim, é dádiva ter isso, sim, né? E nos conta um pouquinho o que te motiva diariamente. Ju, a gente tem várias motivações, eu penso, tá? A gente não tem algo específico que nos motiva, eu pelo menos não tenho. Cada situação que acontece vai fazendo eu ter um olhar diferente da vida, do momento, do mundo. Quando a mãe dos meus filhos teve um AVC no final de 23 e passou 7 meses se alimentando por sonda, e um dia uma das cuidadoras fez um café e ela gostava muito de café, ela sentiu o cheiro. Eu fiz uma coisa que podia ser uma responsabilidade, mas eu peguei uma colher de café, um golinho de um café que estava frio, porque ela tinha traqueostomia, e dei para ela tomar. E aquilo, o olhar dela, saboreando aquilo, faz com que eu tenha um olhar muito diferente da vida desde aquele momento. A gente às vezes não valoriza a água que toma, não valoriza esse café, ou não valoriza esse bate-papo, passando porque é uma coisa comum, ou porque é uma coisa que é corriqueira na nossa vida. Nada mais para mim é corriqueiro. Tudo é um momento maravilhoso. Tudo é um momento especial. Cada situação que eu vivo, cada instante da minha vida, a partir daquele momento principalmente, se tornou uma motivação. E é isso, assim, tudo para mim me motiva hoje, sabe? O teu sorriso, ter alguém nos assistindo agora, sabe? Poder transmitir qualquer coisa de bom para as pessoas, cara, isso para mim é motivação.
Tá vivo é motivação. Jesito, eu sei também que você gosta muito da filosofia. Muito. Eu sou um relapso com isso, que eu brinco, porque eu fiz pós-graduação em Sociologia, Filosofia e História, mas eu não entreguei meu TCC. Porque eu comento assim, a Alce me cobra muito sobre isso, eu tenho autorização da PUC para entregar a qualquer tempo. Mas eu disse para ela que eu não fiz o curso para ter título. Eu fiz o curso por conhecimento. Eu não quero ser um professor de sociologia, eu não quero ser um professor de história. Eu gosto de ler, eu gosto de conversar, eu gosto de compreender movimentos sociais. Então, isso me levou para isso. E eu, quando eu fiz a minha primeira faculdade que eu comecei a fazer, era de sociologia, né? E aí, por conta de trabalho, de viajar muito, eu não consegui concluir. Depois eu me formei em gestão comercial, me formei em marketing, e aí fui... Na pandemia eu fui fazer, eram aulas online, tive aula com grandes mestres do mundo todo, porque eram aulas gravadas. Então, assim, gosto disso, gosto mas não sou filósofo, não sou sociólogo, né? Longe disso. Se não trabalhasse no mercado de seguros, Jesito, que outra área você gostaria de explorar? Não vale filosofia. Não. Eu gosto muito de música, Ju, muito, muito. Apesar de não ser músico, eu componho letras de música, né? Minha família toda é homenageada com letras minhas, né? Meus netos, meus filhos. Eu tenho música em disco, né? Isso é uma coisa que poucas pessoas sabem. Música nativa não era minha praia, assim, mas eu, a pedido de um ex-colega, que é um grande compositor chamado Chico Luiz, de Santa Cruz, era um do nosso mercado de seguros. Ele tem várias músicas vencedoras desses festivais regionais, e uma delas eu fiz com ele, foi defendida pelo Eraci Rocha, na Seara da Canção Nativa de Carazinho, tirou o 3º lugar, foi a canção mais popular. E a minha família, assim, isso é uma coisa que eu gosto muito. Eu não toco violão, eu arranho violão, gosto de cantar. Eu provei isso lá no CVG. Essa voz, né, Jesito? A gente tem que aproveitar. Mas não é a voz que determina, mas assim, eu gosto realmente eu gosto muito de música, e principalmente de MPB. Então, esse é um hobby, né? E literalmente é um hobby porque, assim, é muito raro eu compor. Eu tenho várias composições, umas até eu gosto bastante, né? Mas, assim, é uma coisa rara, assim, eu acho que o trabalho, para mim, é um hobby. Sim. O que a gente faz é um hobby, eu gosto muito disso. E quando a gente trabalha no que gosta, assim, tu não consegue diferenciar muito, sabe? Eu adoro jogar bola. Nosso futebol de quinta, para mim, é sagrado. Ontem, infelizmente, te contei que eu estava com um cliente de outro estado aqui, não pude ir. Mas para mim é sagrado. É o meu momento também de pôr para fora, assim, a gente dá muita risada. A gente conseguiu uma coisa lá depois de muitos anos, que é muito bonito. Que eu acho que isso tem muita influência minha mesmo, assim, né? Nosso futebol é com paz. Não tem gritaria, não tem discussão, não tem... A gente passou por todas essas etapas. Mas a gente chegou num momento que a gente tem essa coisa bacana, assim, de confraternização. Todo mundo é consciente que na sexta-feira a gente tem que trabalhar ainda, então a gente não pode se machucar. E depois tem o nosso churrasco lá, e lá é proibido também falar de seguros. Olha, é bom, né? É um momento para desopilar, é um momento né, de desopilar, é verdade. E qual que é teu artista favorito de MPB? Ju, eu tenho um primo que foi cantor, né? E eu nunca tive idolatria por absolutamente nada, assim. Eu gosto das pessoas, gosto do trabalho dela. O Taiguara tem uma história muito bonita. Ele foi o cantor mais censurado na época da ditadura no país. E as pessoas pensam que foi o Chico ou o Gil. Mas eu sou fã do Chico Buarque de Holanda, do Gil, da música deles. Do Jorge Vercillo, é um cara que vem agora em abril aqui. Assim, são vários. Eu me lembro que eu apresentei o Vanderly para muitas pessoas que não conheciam o Vanderly. Porque ele era um cantor mineiro, ele morreu muito cedo também, com 50 anos. Mas todos esses artistas assim, que conseguem traduzir o cotidiano em música, Djavan, para mim, é né? Chico César, eu vou seguir aqui falando uma lista grande. De gente que eu realmente gosto de escutar. E tem uma geração nova que, para mim, também assim, me traz. O Thiago York é um cara que eu gosto muito também. Muito mesmo, assim, sabe? Eu acho que ele tem umas músicas muito interessantes. Jesito, agora vamos a um momento especial aguardado aqui do nosso programa, que é o quadro de Frente com os Líderes, onde o Jean vai responder perguntas rápidas sobre o mercado de seguros e algumas curiosidades pessoais. Preparado, Jean? Vamos lá. Se o mercado de seguros fosse um time de futebol, qual seria e por quê? Não, seria meu Inter, né? Eu sou... Como todo torcedor apaixonado, independente dos problemas e erros e acertos, mas eu acho que qualquer time organizado seria meu time se eu pensar em seguro, tá? Porque o time de futebol, ele precisa ter uma coisa que o seguro tem.
estratégia, planejamento e paixão. Ninguém trabalha no mercado de seguros se não tiver essas 3 coisas. Estratégia, planejamento e paixão. O maior desafio para o setor de seguros de vida hoje? Essa conscientização dos nossos colegas. Chamar os nossos colegas para mostrar para eles que eles têm responsabilidade em levar esse conhecimento para a sociedade, abordar seus clientes, a sua própria carteira. Ele não precisa ir longe. Ele pode trabalhar a carteira dele, conversar se a gente está dentro da casa dele e eventualmente é abordado por um outro colega. Então, essa conscientização eu acho que é um trabalho que o CVG, é um trabalho que as seguradoras, é um trabalho que o Minha Vida Protegida tem em levar para essa classe de corretores que ainda não operam com seguro de pessoas. Porque entende ainda que é um bicho de 7 cabeças. Não, não é. Um mito sobre seguros que gostaria de desmentir. Que seguro só é bom quando se faz. Gente, isso não é uma verdade. Né? Nós pagamos mais de 6 bilhões na tragédia climática que aconteceu no nosso estado. Nós pagamos quase 7 bilhões na pandemia. Então, isso é uma coisa que precisa ser, de fato, desmistificada. Uma qualidade essencial para um profissional do setor segurador. Olha, são tantas, mas assim... É responsabilidade, Ju. Se pudesse mudar algo no nosso mercado, Gesito, o que seria? Eu acho que a gente precisa se comunicar melhor. Né? E acho que isso ainda está falho. Graças a Deus que existe vocês e tantas outras mídias que fazem essa divulgação. Mas isso também é uma responsabilidade nossa. Não é só da mídia. É uma responsabilidade nossa. A gente tem responsabilidade de difundir isso no nosso dia a dia. Com as pessoas que a gente conversa, com um amigo no barzinho, no nosso grupo religioso. A gente precisa falar do que a gente faz. Eu falo que muitas vezes tem gente que trabalha com seguro que o filho não sabe da importância da atividade do pai ou da mãe. Então, assim, é isso. A gente precisa se comunicar melhor. Acho que isso era uma coisa que eu tentaria ajudar a mudar. Eu tento, né? Uma indicação de livro, Gesito. Tem um livro que eu gosto muito, é muito pequenininho, para quem não gosta de ler. Né? A Servidão. É o Discurso da Servidão. É um livro de Etienne Labotier. Ele tinha 16 anos quando escreveu esse livro. E ele faz um questionamento. Por que na época de reinados, por que uma sociedade inteira aceita a ordem de uma única pessoa? Sem contestar, sem... Né? E é o discurso da escravidão, né, se eu não me engano. E assim, eu te disse que eu sou ruim com o nome do Etienne, eu me lembro... Mas a gente vai dar um Google. O nome do Etienne eu me lembro bem. Porque a história pessoal dele... Mas é um livro, acho que de umas 50 páginas. O Discurso da Servidão. E é interessantíssimo ler aquele livro, assim, porque é um livro que tu quase lê ele discursando. Né? Eu me lembro que eu gravei parte do livro, como se fosse ele falando. Né? E para depois ouvir, sabe, a inquietação dele. Esse é um livro que eu recomendo. Uma inspiração dentro do mercado de seguros. Ju, seria injusto, assim, porque, é como eu disse, a vida não é estática. Então, a gente tem muitas inspirações no nosso mercado, muita gente. Gente do passado, gente do presente, e gente que a gente sabe que vai influenciar no futuro. Então, assim, eu vou lembrar de nomes aqui como Miguel Junqueira, né? Seu Júlio Rosa, que nos deixou de uma forma precoce. Ele era um cara incansável no amor ao seguro. Era de ramos elementares? Sim, muito mais ramos elementares. Mas a gente tem gente aqui do nosso presente, que o Rogério Araújo é um cara que vem entregando muita coisa para o mercado, é uma inspiração. Tem um cara em São Paulo chamado Luciano Tani, né? E ele também, assim, eu tenho escutado muito ele, assim, não o conheço pessoalmente, né? Eu gosto muito do Kobayashi, não escondo isso de ninguém. Acho que a Andrea, não posso deixar ela fora disso, ela também entrega muito, é uma pessoa que se entrega muito pro mercado. Aqui no Sul a gente nem contesta, o César Salti, ele é uma figura do mercado de vida extremamente importante, relevante para o nosso mercado. Então, assim, e para o futuro tem muita gente chegando boa aí para nos entregar coisas e manter
esta vontade de melhorar o nosso mercado. Gesito, agora como corretor, se o corretor de seguros fosse uma música, qual seria e por quê? Puxa, essa eu vou te falar de bate-pronto. A Paz, do Gilberto Gil. E sabe por quê, Ju? A paz invadiu meu coração. E de repente me encheu de paz, né? Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu pensei em nós. E é isso que um profissional de seguro faz. Quando eu vendo um seguro, e não é nem um seguro de vida, tá? Quando eu vendo um seguro para alguém, eu saio daquela venda cheio de paz. Eu sei que eu deixei aquela pessoa cheia de paz, porque ela vai estar protegida. E é isso que as pessoas buscam quando elas fazem um seguro. É se sentir em paz com o seu patrimônio, se sentir em paz com o legado da sua vida, fazendo uma apólice de seguro de vida. Quando a gente pensa em morte, mas ela não é só para isso, né? Porque temos doenças graves, invalidez, diária por internação hospitalar. Gente, é uma infinidade de coberturas que a gente tem no seguro de vida. Mas esta música, ela me remete, cada vez que eu faço algum negócio, eu digo, nossa, saí cheio de paz. Gê, foi um prazer te receber aqui no Seguro Sem Mistério. Para encerrar agora, para a Câmara da Verdade, aqui um recadinho para os profissionais, né, que atuam no mercado segurador, que vão estar nos assistindo. Bom, vamos lá. Eu vou repetir uma coisa que eu disse antes. Não faça comparação. Acha o seu caminho. Tem um nicho enorme para a gente navegar, seja em qualquer ramo de atividade de seguro. A gente fala de seguro de vida sobre percentual, mas percentual de seguro de automóvel ainda também é inexpressivo, percentual de seguros empresariais é inexpressivo, percentual de seguros residenciais é inexpressivo. E isso depende muito do nosso trabalho. Então, não faça comparação. Faça seu projeto e corra atrás dele. É isso aí. Olha aí, recado dado do presidente do CBGRS e diretor da nossa querida KSA. E se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar, curtir, comentar. Eu peço mesmo, compartilha junto com a gente aqui e seguir as nossas redes sociais lá em @jrs.digital e ficar ligado nos próximos conteúdos. Até a próxima!